Bom dia, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos. Ederson, Alemão, sejam bem-vindos à nossa live Vá da Nós, para começar bem a nossa semana. Uma semana abençoada para todos nós. Daniel, Grazi, sejam todos bem-vindos. Muito importante, né, a gente começar a semana motivado, semana para cima, para que Deus ele possa nos abençoar, e que a gente faça, né, realmente a diferença nessa semana para que todos os nossos objetivos sejam alcançados. Hoje, o tema da nossa live de hoje vai ser algo muito importante para que a gente alcance sucesso. E eu tenho certeza que essa chave que será compartilhada vai fazer toda a diferença em sua caminhada. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos estar conosco aqui nesses 15, 20 minutos dessa nossa live, mas que eu tenho certeza que fará toda a diferença para que nós possamos ter a direção do que fazer essa semana para que os nossos objetivos, nossos sonhos possam estar mais perto e cada dia a gente possa ganhar um pouquinho mais para que a gente possa alcançar todos os sonhos que a gente tem em nosso coração. Porque os sonhos, eles nada mais são do que deixar a nossa vida, né, fazendo mais sentido, nossa vida mais emocionante. E Deus sim, Deus quer que a gente alcance os nossos sonhos, que a gente sonhe e que a gente vá em busca dos nossos sonhos. Então, seja bem-vindo à nossa live. Aí, Charles, meu parceiro Charles, Juan, benção, meu grande irmão Juan, seja bem-vindo aí, meus irmãos. Tamo junto para mais uma semana abençoada aí. E semana passada a gente começou, né, nossa live Vai da Nós. Esse é o tema da nossa live, é o título da nossa live, porque eu creio muito que sempre dá nós, né? Independente de circunstâncias, sempre vai dar nós. E todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E a chave de hoje vai nos mostrar isso. Felipe, meu irmão, que é isso? Seja bem-vindo aí. Real e Sara, todos bem-vindos. E semana passada a primeira chave que a gente compartilhou aqui foi da fé e da ação, né? A importância da fé e da ação. Né, que a gente possa ter fé sempre, porque Deus estará conosco em todos os momentos, e agir para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E semana passada deixamos algumas tarefas, não sei se todos que estão aqui na live de hoje estavam na de semana passada, mas nós deixamos 3 tarefas para cumprir aí durante a semana que já iriam começar os resultados a acontecer em nossa vida, né? Que eram 3 tarefas, que a primeira era sempre, quando acordar de manhã cedo, fazer a sua oração, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Por mais um dia que se inicia, para que você possa já cedo, já fortalecer o seu espírito, né? Para que o seu dia possa ser abençoado. E depois, tomar um banho gelado. Esse aí foi uma tarefa que para muitos é muito difícil, né? De manhã cedo já tomar aí um banho gelado, mas é onde você vai mostrar para o seu corpo que quem manda é você. O seu corpo não tem poder sobre você. Você tem total controle do seu corpo. E você já vencendo essa batalha de tomar um banho gelado de pelo menos 1 minuto de manhã cedo, já vai mostrar para o seu corpo que você é que está no comando e nada nem ninguém vai te impedir de prosperar. E então, semana passada eu lancei esses 2 desafios e o terceiro era resolver as coisas que você tem deixado para depois. Eu fiz esses 3 desafios, né, durante toda a semana, cumpri o banho gelado, às vezes estava difícil ali de manhã cedo aqui no sul, geralmente faz um friozinho, né, então foi um pouquinho mais difícil, mas conseguimos vencer essas batalhas aí. E a terceira também, resolver algumas pendências aí que estavam atrasadas e já obtive alguns resultados disso. Então, que todos sejam bem-vindos, Paulo, meu irmão, Stefano, Bruna, todos bem-vindos à nossa live Vai da Nós. E hoje a chave é uma chave muito importante. E entender essa chave de hoje vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Porque essa chave, ela é a realidade da vida. É a realidade de, independente do seu sonho, da sua área de atuação, ela fará a diferença para que você possa ser bem sucedido e alcance o seu objetivo aí, o seu sonho, aquilo que você tem planejado. Com certeza essa chave fará toda a diferença e eu quero compartilhar com vocês aqui. E a chave de hoje, ela está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Né? Se você quiser anotar aí, fica à vontade. Mateus, seja bem-vindo. Ezio, meu amigo, todos bem-vindos. Cop Fernando, sejam bem-vindos à nossa live. A chave de hoje está em Romanos, capítulo 8, 28. Eu vou pegar aqui e vou ler para nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Então, rapaziada, a chave de hoje ela nos diz que tudo tem um propósito.
Então, se você tem um sonho, né, no seu coração, um sonho aí que você planeja, algo que você quer para o seu futuro, para a sua vida, tenha em seu coração que tudo tem um propósito. Tanto as coisas boas que acontecem em nossa vida, Romanos 8:28, isso mesmo, Grazi. Tantas coisas boas que acontecem em nossa vida, quanto as coisas ruins. Entender isso fará toda a diferença em nossa caminhada. Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo, resumidamente? Que vai dar nós, assim como o tema da nossa live, que vai dar nós, independente de circunstâncias, né? Seja quando as coisas não estarem como você gostaria, ou quando as coisas estiverem, né, dando certo. Tudo vai cooperar para o seu bem. E por que isso faz a diferença? Mas primeiro, a gente tem que entender que propósito, né? Você ter um propósito é diferente de consequência. Tudo tem um propósito e tudo tem uma consequência. São coisas distintas, diferentes. E Deus quer que a gente entenda isso. Porque se você fazer as coisas erradas, né? Você matou, você vai ter que pagar por aquilo. Se você roubou, vai ter que pagar por aquilo. Isso é consequência. Se você fizer coisas erradas, vai ter que pagar por aquilo que você fez. Agora, propósito não. É você estar fazendo as coisas corretas, de acordo com como deveria ser, né? Buscando os seus objetivos de maneira digna, com os princípios e valores, né? De maneira correta exatamente. E quando as coisas, mesmo você fazendo as coisas certas, elas não derem certo, não tem problema. Porque até aquilo que parece que é para o seu mal, coisas ruins que acontecerem, mesmo você fazendo as coisas certas, Deus vai fazer com que virem para o seu bem. E é exatamente isso que Deus quer que a gente entenda na chave de hoje. E entender isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. E eu digo isso para vocês porque eu vivo isso constantemente. E quando eu entendi isso, né, em minha vida, eu vi que eu nunca perdia, né? Eu nunca vou perder. Ou eu vou ganhar ou eu vou aprender com tudo que acontecer em minha vida. E foi assim que começou a desbloquear muitas coisas mesmo, né, na minha caminhada, tanto da minha profissão quanto da minha família. Todas as coisas foram se abrindo quando eu comecei a entender esses princípios. Porque tem pessoas que desanimam quando as coisas não estão de acordo com como elas gostariam, ou não estejam no lugar onde gostariam, né? Ou parece estar muito distante o sonho que elas têm em seu coração, o objetivo, né? Aquilo que elas têm traçado. Pessoas desanimam na dificuldade. Rose, minha sogra, seja bem-vinda aí. Washington, Jefferson, sejam todos bem-vindos. Mas e por que então que a gente tem que permanecer firme? Por que a gente tem que confiar no processo, mesmo quando parecer que as coisas não estão andando bem como a gente gostaria? Então, a história de hoje ela vai nos deixar muitos ensinamentos, que é a história de José. José ele é o exemplo perfeito para qualquer pessoa que tem um sonho em seu coração, né? Porque a gente sabe que José, quem conhece a história de José aí, sabe que ele foi um cara que viveu perfeitamente o processo. Tanto as coisas difíceis, né, que aconteceram em sua vida, quanto as coisas boas que aconteceram em sua vida, ele entendeu que aquilo faria parte de um processo para algo maior que viria lá no futuro. Entender isso, com certeza, vai ajudar nós em nossa caminhada dos nossos sonhos. Mas primeiro nós temos que entender algumas coisas, alguns bloqueios que talvez nós tenhamos em nossa vida. Porque eu sei que a maioria também que possa estar nos acompanhando aqui, né, veio de família humilde, né, e algumas coisas, algumas doutrinas foram colocadas, né, até mesmo inconscientemente pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos avós, por pessoas, né, de nossa família que talvez nos deixaram um bloqueio. Por exemplo, tem pessoas que querem ser bem-sucedidas, querem ter dinheiro, querem ser ricas, querem ser prósperas, não é verdade? Mas só que não estão dispostas a pagar o preço, não estão dispostas a cumprir um processo para que aquilo aconteça. E até pessoas, elas chegam a odiar pessoas que têm dinheiro, pessoas bem-sucedidas, né? Pessoas que são prósperas, pelo fato de que elas não conseguiram chegar lá. E talvez foi enraizado desde cedo, assim foi comigo, né? Que, poxa, não dá para nós sermos bem-sucedidos. Não, sou pobre, você é pobre sempre, né? Ah, sou infeliz, você é infeliz sempre. Não, não é assim, muito pelo contrário. A chave de hoje vai nos mostrar que a gente, nada nem ninguém pode nos impedir de ser feliz, de ser próspero em todas as áreas de nossa vida. E entender isso com certeza fará a diferença, né? Então, primeira coisa, a gente tem que desbloquear todas as coisas que foram lançadas para nós. Sabe por quê? Depois que eu entendi isso, eu vi que as pessoas bem-sucedidas, na verdade, elas são as pessoas mais generosas que existem.
Não são pessoas que talvez a gente ouviu falar, poxa, uma pessoa para ser rica ela fez alguma coisa errada para estar lá, né? Essas pessoas elas são orgulhosas, essas pessoas não são humildes, muito pelo contrário. Pessoas bem-sucedidas, elas sabem o que elas fizeram para chegar lá. Então, quando você conta o seu sonho, o seu objetivo para uma pessoa de sucesso, que já alcançou os seus sonhos, os seus objetivos, uma pessoa realizada, ela vai dizer para você que é possível. Vai dizer para você o que você tem que fazer, o preço que você tem que pagar. Já quando você conta seus sonhos, seus objetivos para pessoas que não conseguiram alcançar, que não realizaram aquilo que elas gostariam, elas vão achar que você também não vai conseguir. Então, por isso que é muito importante você contar, né, você pedir conselhos para pessoas de sucesso, pessoas que já alcançaram, porque assim elas te motivarão para que você alcance os seus sonhos também. Esteja muito atento a isso, que é uma dica muito importante que fará diferença aí em busca dos seus sonhos. Mas hoje vamos contar então a história de José. José ele foi um cara que, mesmo cedo, ele teve um sonho em seu coração. Quando ele ainda era muito jovem, ele teve um sonho em seu coração. E aquele sonho, ele parecia muito difícil de ser alcançado. E os seus irmãos, a sua família, acharam que ele estava meio louco, né? Onde o seu sonho diria que ele ia se destacar, né, da sua família, ia ser um que se ia destacar dos demais. E os seus sonhos, eles tanto incomodaram a sua família, e principalmente os seus irmãos, que os seus irmãos passaram a odiá-lo. Passaram a odiar ele de uma maneira que traçaram até um plano de acabar com a vida dele. Então, você vê que em alguns momentos de nossa vida, os nossos sonhos, né, os nossos planos vão incomodar algumas pessoas. Mas tenha em seu coração que nada nem ninguém pode te impedir de realizar os seus sonhos, desde que você coloque Deus na frente e vá em busca dele. Que você pague o preço que tem que ser pago, viva o processo que tem que viver para que você possa alcançar aquele objetivo. Se vier pessoas, né, pelo seu caminho que tentem te atrapalhar, pode ter certeza que até o mal que vierem a fazer para você vai virar para o seu bem. Pois como vimos na chave de hoje, tudo tem um propósito. E assim foi com José. José, ele foi vendido pelos irmãos, né, ele foi traído, vendido pelos irmãos, né, por ódio. Em certa oportunidade, eles encontraram ele num caminho e acabaram vendendo ele. Eles traçaram para acabar com a vida dele, mas acabaram desistindo e venderam ele, né, para homens que levaram ele para o Egito. Então você vê, talvez você que está aí assistindo essa live no dia de hoje, talvez em algum momento de sua vida você foi traído por alguém. Você foi odiado por alguém, você realmente... algumas pessoas te invejaram de certa maneira que traçaram planos contra você, mas não tem problema. Se em algum momento você foi traído, né, em sua trajetória, em sua caminhada, não se preocupe. Não se preocupe que até as coisas ruins que pessoas planejam para você ou que fazem contra você, Deus não vai fazer com que essas coisas ruins virem para o seu bem. E foi assim com José. Lembre que ele tinha um sonho em seu coração e ele não esqueceu daquele sonho, mesmo nesse momento muito difícil da vida dele, onde ele foi traído e vendido pelos irmãos. E ele acabou indo para o Egito, longe da sua família, longe de tudo, agora como um escravo. Mas mesmo nessa oportunidade, ele viu que crises, e isso que é uma coisa que a gente tem que entender, que momentos difíceis em nossas vidas, eles podem virar oportunidades. E José entendeu que tudo tinha um propósito em sua caminhada. Então ele entendeu que aquele momento onde ele foi vendido e traído pelos irmãos, ele parou no Egito. Sim, então ele teria que começar uma nova vida lá. Aproveitar de alguma forma aquele momento ruim para o seu bem. E foi assim que ele acreditou. E assim que ele fez. Então, o que ele foi fazer? Ele foi lá, foi vendido por um homem chamado Potifar, que começou a trabalhar na casa desse homem, e ele viu que essa era uma oportunidade que ele tinha, de fazer a diferença. Trabalhar para esse homem, dar o seu melhor para esse homem, e esse homem era um homem bom. E ele ganhou a confiança desse homem. E esse homem, ele não só ganhou a confiança desse homem, como esse cara botou ele para trabalhar e administrar todos os seus bens. Então aqui é outra chave muito importante para a gente estar anotando aí, guardar com a gente, que é quando as coisas estiverem boas, você não tem apenas que se acomodar naquela situação, porque ele conseguiu um bom emprego. Conseguiu um bom emprego, mas a gente não tem que se acomodar com aquilo. Não viva apenas o bom, pense sempre no extraordinário.
E era isso que José tinha em seu coração. Ele tinha um sonho que era maior do que aquele momento bom que ele estava vivendo, porque agora ele tinha um emprego bom. Ele foi vendido sim pelos irmãos, mas agora ele tinha um emprego bom. Então, ele podia se acomodar com aquela situação e esquecer o grande sonho que ele tinha em seu coração. Mas não foi isso que José fez. Ele deu o seu melhor, mesmo estando num momento bom. E é assim que a gente vive o extraordinário. Quando as coisas estiverem boas, a gente não se acomoda. A gente procura melhorar cada dia mais para que a gente viva não só o bom, mas o extraordinário. E foi assim que José se destacou lá na casa do seu patrão, né, do Potifar, e Potifar encarregou ele de todos os bens. Então José ele aprendeu nesse momento bom a administrar muitas coisas. E isso fez toda a diferença naquilo que ele veio a colher lá na frente. Mas mesmo assim, né, a gente sabe que quem conhece a história de José aí, que ele enfrentou mais dificuldades, muitas outras dificuldades, né? Mesmo fazendo as coisas boas, parecia que ele estava num momento legal, e isso vai acontecer, pode acontecer na vida de cada um de nós. Parece que as coisas estão boas, estão fluindo e de repente acontece uma coisa ruim novamente. Faz parte do processo. Então, a mulher de Potifar armou para ele e ele foi parar na prisão injustamente, né? Quem conhece a história sabe. Ele foi parar agora na prisão, mesmo de maneira injusta, sendo inocente, ele estava agora preso, né? Lá no Egito, estava como um prisioneiro, por algo que não cometeu. Então, aqui é outra coisa que a gente tem que entender, né? Tem coisas que vão acontecer na nossa vida em momentos que, poxa, nós estávamos num momento legal, parecia que as coisas estavam acontecendo e de repente desanda, né? Desanda novamente. Então, vem a chave de hoje novamente, que tudo tem um propósito. Todas as coisas têm um propósito. Até as coisas ruins, Deus vai fazer com que elas se tornem para o nosso bem. E assim foi com José. Ele parou na prisão e lá ele conheceu homens e interpretou os sonhos daqueles homens e realmente aqueles sonhos vieram a acontecer. E ali ele começou não só a fazer isso, mas ele se destacou no meio da prisão mesmo. Então, talvez hoje você não esteja no lugar onde você gostaria de estar. Talvez você não esteja na situação que você gostaria de estar. Mas se você está andando de acordo, né, você está fazendo as coisas certas, as coisas corretas, não se preocupe, que talvez esse ambiente, esse lugar que você está hoje, vai servir de alguma forma para que Deus cumpra a promessa que ele tem para você lá na frente, lá adiante. Vai com certeza servir de alguma maneira para o seu bem. Você tem que acreditar nisso. E foi assim que aconteceu com José. Ele se destacou na prisão. Ele se destacou lá onde todo mundo talvez já seria o fim da vida. Não, ele deu o seu melhor dentro da prisão, se destacou e ganhou a confiança do carcereiro. Então, você vê que até na prisão José se destacou. Até na prisão ele se destacou no momento bom, trabalhando para um homem bom, para um homem poderoso, e se destacou na prisão. Onde quer que ele esteve, ele procurou dar o seu melhor. Então, onde quer que você esteja, procure dar o seu melhor. Seja no pouco, seja no muito, faça diferença onde quer que você esteja. Contagie o ambiente onde quer que você esteja. Eu tenho certeza que você colherá muitos frutos disso. E então, José, certa vez, revelou o sonho para dois dos seus companheiros de prisão, né, onde um iria morrer e outro iria voltar a trabalhar com Faraó. E assim aconteceu. Só que ele pediu para esse homem que voltou, né, o copeiro, para que lembrasse dele. Mas o homem não lembrou. O homem não lembrou dele. Né? O homem simplesmente voltou para trabalhar e esqueceu José lá na prisão. E quantas vezes a gente é esquecido, não é verdade? Na nossa vida, mesmo a gente fazendo coisas boas pelas pessoas, parece que as pessoas se esquecem facilmente, né, das coisas que a gente faz. Às vezes parece que nós não somos lembrados, mas tem uma coisa, outra chave importante para que a gente coloque no nosso coração hoje, é que mesmo se as pessoas elas vierem a esquecer de nós, pode ter certeza que Deus jamais esquece de nós. Todas as coisas boas que a gente faz, a gente irá de colher. E assim foi com José também. 2 anos depois, o próprio Faraó teve o sonho também. E aí o copeiro lembrou, porque ninguém estava conseguindo interpretar aquele sonho. Aí ele lembrou, poxa, Faraó, tem um homem lá na prisão que interpretou meu sonho, eu tenho certeza que ele pode interpretar o seu também. E assim foi. Chamaram José, e então Deus deu a revelação para ele, e ele falou que teria 7 anos. Quem conhece a história sabe, 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita fome, e Faraó teria que achar um homem para que governasse todo o Egito, organizasse, administrasse toda aquela situação, para que daí, quando viesse os anos de fome,
toda a terra tivesse comida, né, e ninguém viesse a sofrer, né, com aquela situação. E quem que Faraó escolheu como governante do Egito? Nada mais, nada menos do que esse guerreiro, né, esse homem de fé chamado José. Então você vê que agora, daquele que foi vendido como escravo muito cedo, que foi parar no Egito, passou por bons e maus momentos naquela terra, agora ele estava numa posição de destaque. Ele estava naquela posição onde um dia ele sonhou que Deus o colocaria. Aquilo que ele tanto sonhou um dia, aquela promessa que ele tinha, mesmo passando por vários processos, mas ele conseguiu alcançar. O porquê? Porque ele entendeu que tudo cooperou para o seu bem. Todo o processo fez parte para que ele chegasse naquele momento onde ele estava agora, como governador do Egito, né? Apenas atrás de Faraó, né? Em poder. Então você vê que tudo cooperou para o seu bem. Os seus irmãos terem vendido pelo Egito, para o Egito, né? Vendido ele, ter feito uma maldade para com ele, fez com que ele chegasse no Egito, que era onde ele deveria estar. Ele ter trabalhado para Potifar, administrado grandes coisas, fez com que ele soubesse administrar o muito nos anos de fartura. Ele, vivendo na prisão, com pouco, né, com coisas escassas, como ele viveu mesmo injustamente, fez com que ele administrasse o pouco, aprendesse a administrar o pouco, para que ele chegasse naquilo que ele tanto sonhou um dia. E agora Deus estava o honrando. E não só isso. Sabe o que essa história realmente ela quer nos ensinar na manhã de hoje, para começar a nossa semana muito bem motivada para que a gente vá em busca dos nossos objetivos? É que mais do que apenas a gente realizar os nossos sonhos, os nossos propósitos, nossos objetivos, aquilo que a gente tem planejado, né, tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, mais que isso, é que através de nossos sonhos realizados, pessoas sejam abençoadas com isso também. Porque depois vieram seus irmãos e a sua família pedir comida naquele lugar. E quando isso aconteceu, ele entendeu que foi Deus quem permitiu que tudo aquilo acontecesse, para que ele não só salvasse a vida da sua família, mas de milhões e milhões de pessoas, né, que talvez tiveram fome no período de fome e vieram lá para o Egito pedir comida, onde ele, através da sabedoria que Deus deu para ele, fez com que ele salvasse a vida de muitos. Com a sua boa administração, com tudo aquilo que ele viveu em sua vida, ele pôde ajudar a salvar a vida de muitas pessoas também. Então você vê que o seu propósito, o seu sonho, aquilo que você deseja, não é apenas para você ser beneficiado, não é apenas para honrar a sua vida. Não, tem que ser um propósito maior. É um propósito onde você vai ajudar a sua família, onde você vai, talvez seja o responsável realmente a se destacar da sua família, que assim seja, mas não só para que você possa ter uma posição de destaque como José teve. Não, mas que você possa fazer a diferença na sua casa, na sua família, salvar aqueles que estão perdidos, orientar aqueles que não estão em bom caminho, né, e ajudar aqueles que puderem, né, cruzar o seu caminho. Isso fará toda a diferença. E quando eu entendi isso, isso fez toda a diferença na minha vida. Porque se estou aqui hoje, né, acordando cedo, toda segunda-feira, para passar, né, essas chaves para você, é porque um dia Deus colocou isso no meu coração e eu entendi que não só eu pude, né, alcançar grandes coisas juntamente com a minha família, né, materiais, familiar, né, sonhos que a gente alcançou no decorrer dessa trajetória. E não é só isso que a gente tem que pensar, né, mas vai muito além do que isso, né, que com certeza é você alcançar os seus objetivos, traçar suas metas, ir em busca dos seus sonhos, mas em cada sonho realizado, que através desses sonhos você possa transbordar na vida de outras pessoas. Por isso estou aqui, né, para que cada semana você possa estar motivado realmente em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, de passar as chaves, porque a Bíblia nada mais é do que um manual de instrução que nos mostra que nada nem ninguém pode nos impedir de ser feliz, nada nem ninguém pode nos impedir de prosperar em todas as áreas de nossa vida. Então, quando eu entendi isso fez a diferença em minha vida, desbloqueou muitas coisas que estavam bloqueadas e eu pude alcançar muitos sonhos. E hoje estou aqui passando para você também, para que você possa, da mesma maneira, ser próspero em todas as áreas de sua vida. Não esqueça disso. Todas as coisas que acontecerem na sua vida, seja as coisas boas quanto as ruins, tenha entendimento que a chave de hoje ela te mostrou que tudo isso tem um propósito. Se você não está no momento onde gostaria,
não tem problema. Faça as coisas corretas como tem que ser. Faça as coisas certas como tem que ser. Que com certeza até as coisas ruins vão servir para o seu bem. Beleza? Então, temos tarefas hoje também. As tarefas de hoje, né, são diferentes das de semana passada. Né? Toda semana a gente deixa tarefas para a gente cumprir durante a semana aí que vão nos ajudar a ter resultados. E hoje, a tarefa de hoje, ela é a primeira tarefa que eu quero que você anote aí, que você vai fazer na sua semana. Quem já pratica, né, continue praticando. A primeira tarefa da semana vai ser colocar, né, imagens dos seus sonhos, aquilo que você tem como objetivo, como meta, aquilo que realmente você deseja alcançar e realizar. Seja no seu celular uma imagem do seu sonho, daquilo que você busca, seja no seu quarto com algumas imagens, pode imprimir, colocar lá no seu quarto, porque quando a gente visualiza aquilo que a gente quer alcançar, aquilo fica sempre em nossa mente, e a gente vai constantemente buscar aquilo, porque a gente está visualizando aquilo todo dia. Mas quando você deixa, né, o seu sonho fora da sua visão, você acaba fazendo outras coisas e acaba esquecendo daquilo que você tanto tem planejado, daquilo que você tem sonhado, daquilo que você tem buscado. Agora, se aquilo está constantemente em sua vista, você vai sempre lutar por aquilo, para alcançar aquilo que você tem sonhado. Então, coloque aí no seu celular como fundo de capa ou imagens no seu quarto, onde você está constantemente, todos os dias, estará vendo aquilo, que isso fará com que você esteja mais perto do seu sonho. Beleza? Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa que você vai cumprir essa semana aí é não reclamar. Essa é uma tarefa que talvez para muitos é difícil, né? Porque acontecem muitas coisas durante a nossa semana que talvez a gente venha reclamar, venha murmurar. Isso é normal, é do ser humano. Mas como a gente aprendeu com a chave de hoje, tudo tem um propósito. Seja as coisas ruins que acontecerem, seja as coisas boas que acontecerem. Então você não vai reclamar. Se vier alguma coisa que possa fazer com que você tenha, né, que reclamar, poxa, por que isso está acontecendo? Você simplesmente vai lembrar da chave da semana, que é que tudo tem um propósito. Então você fala, aconteceu alguma coisa aqui que eu não gostaria. Não, mas vai dar nós. Você vai lembrar, né, do tema da nossa live. Não, mas vai dar nós. Independente se é coisa boa, se é coisa ruim, vai dar nós. Vai dar certo e as coisas vão acontecer como eu gostaria, mesmo se algo fugiu do controle, vai servir para o meu bem. Então vai dar nós. Faça as coisas corretas que tem que fazer, faça o que você tem que fazer, né? E se algo sair do seu controle, simplesmente não reclame. Vá em diante e lembre sempre da frase vai dar nós, que foi assim que eu fiz, que esse é o lema da minha vida e eu tenho com certeza alcançado, né, grandes objetivos, grandes sonhos, muitas conquistas, lembrando sempre dessa frase, né? Não reclamando, mas sempre seguindo adiante, porque lá na frente Deus vai mostrar que até as coisas ruins vão servir para o nosso bem. Beleza? E a terceira tarefa da semana vai ser ler ou ouvir a história de José, essa história que a gente comentou aqui hoje, porque aqui foi muito resumido, mas só que você lendo com todos os detalhes ou ouvindo, e o YouTube aí tem a Bíblia, tem a narração da Bíblia, tem a voz de Cid Moreira, é muito legal ouvir a Bíblia nessa tradução aí com Cid Moreira, né, narrando. Bota aí no YouTube, o Gênesis do 37 ao 50 tem a história de José, capítulo 37 ao 50. Eu ouvi ontem a história no YouTube ali com a voz de Cid Moreira, foi muito bacana mesmo, é uma narração muito bem feita, né, na voz do Cid Moreira, e vai nos deixar ali toda a história de José, com todos os detalhes, todo o processo que ele passou até alcançar o seu objetivo, né, até chegar ao topo, ao cargo de governante. Então você ouve aí ou lê em 1 horinha, na velocidade 2, ontem eu escutei e foi muito bacana e me deixou muitos ensinamentos para que eu pudesse compartilhar com vocês aqui hoje. Então, para que a gente possa terminar essa live de hoje, a chave dessa semana você tem que guardar no seu coração. Lembrar que as coisas boas e as coisas ruins fazem parte da nossa caminhada nessa vida. E os sonhos, eles têm que estar sempre presentes em nosso coração. A gente jamais deve deixar de sonhar. Jamais deve deixar de sonhar, porque os sonhos, eles tornam a nossa vida mais emocionante, tornam a nossa vida mais prazerosa, né? E Deus quer que a gente sonhe sim. E em cada sonho realizado, que não seja apenas para que a gente possa ser abençoado, ser honrado, ser engrandecido, mas que cada sonho realizado a gente possa usar deste sonho para abençoar outras pessoas também. E isso fará toda a diferença na nossa vida.
Tenha isso em seu coração, que eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer com que você prospere, né? Tanto na sua família, que é o primeiro lugar onde a gente tem que prosperar, e eu acredito muito nisso, porque não basta a gente ser bem-sucedido em nosso trabalho, em aquilo que a gente fizer, né? Em outras coisas, e não ser bem-sucedido em nossa casa. O primeiro lugar onde nós temos que ter sucesso é na nossa casa, e depois a gente vai prosperar em outras áreas também. Então tenha isso em seu coração, leve essa chave durante a sua semana, cumpra as tarefas que você tem que cumprir, que a gente comentou aqui hoje, depois eu vou deixar no story ali para você lembrar das tarefas, e não jamais deixe de lembrar disso, que tudo tem um propósito, as coisas boas, as coisas ruins vão cumprir com aquilo que Deus tem preparado para você, amém? Então para encerrar a live de hoje, nós vamos fazer uma oração, para terminar a nossa live, para que você possa começar a sua semana abençoada, a sua semana aí bem sucedida e motivada para que você vá em busca dos seus sonhos, beleza? Então, feche seus olhos aí e vamos fazer a oração da semana, para que a gente possa estar fortalecido nessa semana que se inicia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado porque o Senhor tem colocado em nosso coração as chaves necessárias que nos mostram que nada nem ninguém pode nos impedir de ser feliz, de ser próspero, e que nem o sonho é impossível para nós, Pai, porque para o Senhor tudo é possível. Que o Senhor nos dê a direção necessária para que a gente possa cumprir as promessas que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E que, à medida que a gente possa ser abençoado, que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas também. Abençoe essa semana que se inicia, e não só nós, mas a todos os nossos familiares, amigos, a todos que nos cercam. Que possamos motivar as pessoas e ajudar aqueles que precisam ser ajudados, Pai. E que através de nós, muitas vidas possam ser alcançadas e impulsionadas, Pai. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esfregue as mãos aí e fale a frase, vai dar nós. E vai dar nós, porque essa semana que se inicia vai ser abençoada. Você vai para cima, vai cumprir as tarefas que tem que cumprir. Eu tenho certeza que você vai alcançar todos os sonhos que você tem colocado em seu coração. E não esqueça que em cada sonho que você possa transbordar na vida de outras pessoas também. E assim não será só um sonho, será um propósito. E isso fará com que muitas pessoas sejam contagiadas com a nossa vida, com a nossa história, e que a gente possa passar adiante para que outros possam ser alcançados também e contagiados através de testemunhos, de sonhos realizados que nós vamos contar para abençoar a vida de outras pessoas também. Beleza? Um grande abraço aí, fique com Deus, te espero na próxima live. Tamo junto e lembre sempre, vai dar nós. Grande abraço!